Pessoal, boa noite. A gente está na quinta que virou sexta aula sobre os argonautas, especialmente sobre Medeia, Jasão e Medeia, que é um mito bem interessante, né? Primeiro porque, perdão, eu falei claramente que a minha ideia de mito não era uma ideia, ainda que eu use um pouquinho dos arquétipos de Jung, não sou psicanalista. Minha abordagem é uma abordagem mais no sentido da semiótica, da semiologia, de trazer para a história, para a filosofia, para a significação arquétipa em termos de utilização mesmo, nas várias áreas do conhecimento, e não no sentido mitológico do que, como é que se fala mesmo hoje, agora que tem toda essa ritualística de concatenação de coisas, esqueci o nome agora, não vai vir na cabeça. Inclusive, muitas pessoas me perguntaram se a análise mitológica seria mística, e eu disse desde o início que não. É uma análise mitológica desmitificando, né? Desmistificando os mitos. O que o mito tem de importante? Na primeira aula, lá naquela primeira aula sobre os mitos em geral, eu falei, os mitos, para mim, são arquétipos, mas não inteiramente no estrito senso lacaniano, perdão, junguiano. Os arquétipos para Jung têm um quê de místico, né? de permanente, de que perduram, mas que perduram no tempo porque entrelaçam significações da humanidade que são permanentes, de alguma forma. Né? Primeiro, o ser humano, antes de tudo, é um ser biológico, um ser da natureza. E por mais que a gente domine a natureza, a gente não prescinde dessa natureza. Outro dia não, já faz um tempo, eu vi uma manchete, acho que era da Veja, uma dessas revistas imbecis, né? As pessoas, os muito ricos, né? Os mais ricos, que estão aumentando sua expectativa de vida. Hoje em dia, uma pessoa rica que morre com menos de 80 anos é uma tragédia, né? Estão chegando aos 90, alguns passando dos 100, e as pessoas se iludindo com a vida eterna, né? Algumas pessoas querendo efetivamente burlar a natureza, uma ideia um pouco triunfalista de que seria possível triunfar sobre a natureza através de uma medicina de ponta, sei lá, em algumas décadas, em alguns séculos, triunfar sobre a morte. Isso seria uma tragédia para o planeta, para começo de conversa. Né? Imagina se as gerações de seres humanos, mesmo só que sejam só ricos, não morrerem, a tragédia que seria para o planeta. Isso também teria que combinar com os gregos, né? Porque a série de doenças que podem se ocasionar desse prolongamento da vida é algo que não é controlável. Né? Por exemplo, a gente não consegue controlar o câncer, por mais que a gente avance, surgem novos tipos. Mas existe às vezes, essa pretensão, isso é um grande problema da humanidade, que ficou muito mais marcado ainda depois da Revolução Industrial, em que a máquina derrota, de certa maneira, a natureza. Né? O cavalo força, ele excede a produtividade em dezenas e centenas e milhares de vezes daquela atração comum animal. E aí gera uma ilusão de que a gente pode derrotar a natureza. O Marx, inclusive, fala sobre isso, quando fala que o homem, quando ele domina a natureza, ele se aliena. Né? A imortalidade física como uma grande maldição. E uma grande maldição é presente na humanidade. Né? Toda tragédia tem, indubitavelmente, ainda que um fundo religioso, está fundada, né, nos grandes temas que serão inerentes a nós daqui a 2.000 anos. O que a gente até hoje estuda Antígona? Né? Porque a morte, o amor filial, a dicotomia, o paradoxo, o dilema entre o amor pela pátria, servir a pátria, ou servir a uma obrigação familiar, é algo que você não consegue prescindir. Né? Antígona enterrar o irmão leva uma maldição com relação a uma determinação do Estado. Né? O Creonte, um professor, usava exatamente esse termo. Meu ex-professor Edson, agora esqueci o nome dele, não era Edson Cunha, não. Edson Rezende, meu ex-professor de filosofia, dizia o seguinte: o Creonte não é um filho da puta, desculpa a expressão. Ele está cumprindo uma determinação do Estado, os Etéocos e Polinices,
o que é morto, né? Acho que é por isso que é morto o Eteócles, né? Os dois se matam, mas o que defende Tebas, né? Deixa eu até ver aqui, porque eu sempre confundo os irmãos. Quem defende Tebas e quem ataca, né? Só ver, peraí, só um minutinho, só para lembrar aqui, quem atacou que foi atacado? Foi Polinices que morreu atacando Tebas. Eteócles defendeu Tebas, né? Defendeu Tebas, né? E então Polinices estava condenado a ser dado aos cães, né? Estava condenado a não ter túmulo. Isso era um grande problema para os gregos, né? A gente tem que entender como funcionava a cabeça dos gregos. Aliás, é bem interessante esse cuidado com os mortos, né? Hoje, mas também há uma dicotomia entre as próprias mulheres, né? A partir do momento que as mulheres entram na vida privada, há um problema com relação a como elas se veem dentro da própria casa, sendo essas casas mononucleares ou não, né? Como dividir esse tempo e como cumprir tantos papéis, né? O papel de ser mãe, o papel de ser companheira, tendo ou não uma pessoa morando com ela, um papel de ter que trabalhar o tempo inteiro, né? Não é só uma dicotomia com relação a uma determinação machista para o gênero feminino, mas uma reacomodação desse papel, como essa mulher consegue se multiplicar e fazer tantas coisas ao mesmo tempo, e essa exigência da sociedade, que é maior com as mulheres do que com os homens, de cumprir todos esses papéis com presteza. Então, não é tão simples assim, né? Mas, por exemplo, óbvio que eu não tenho lugar de falar nisso, mas é uma reclamação das próprias mulheres de como cumprir tantos papéis, né? Mas em relação ao Antígona, né? Eu estou falando de Antígona para tentar entender essa ideia de usar o mito não de maneira mística. Antígona, essa escolha de Sofia de Antígona é uma escolha muito comum, inclusive em algumas guerras, né? Falam muito do Stalin, Stalin não presta, Stalin é isso, Stalin é aquilo, Stalin não vale o prato que come. Uma das coisas que usam para condenar Stalin é que o filho dele foi capturado durante a Segunda Guerra Mundial. E os nazistas queriam trocar o filho do Stalin por vários generais nazistas. E o Stalin não topou. E ele foi acusado de todos os nomes por conta disso. Agora, imagine o seguinte: a União Soviética teve 27 milhões de mortos. O chefe de Estado, que está à frente do país, decide, para salvar a vida do seu filho, entregar vários generais do alto comando alemão capturados, né? E como é que ele vai pedir, por exemplo, para o povo russo morrer em nome da pátria? Como é que ele vai dizer para os soldados para lutarem até o final das trincheiras, se na hora de fazer a parte dele, não, agora não, na minha família cuido eu. Então vamos negociar aqui. Ele não negociou e o filho foi executado pelos alemães. Não é uma escolha fácil, não estou dizendo que está certo ou que está errado. Mas veja, não é uma pura filha da putice. É um problema muito grande de Estado no meio de uma guerra de extermínio contra os russos. Então você vê a Antígona, ela tem um irmão que atacou e queria destruir Tebas. Ele está com um exército invasor para destruir a cidade. Ele é derrotado e ele é morto, os dois se matam, os dois combatem e se matam, um mata o outro. O Eteócles é sepultado com honras de Estado e o Polinice é entregue para ser devorado pelos cães. E o Creonte fala que qualquer pessoa que enterre aquele cadáver seria morto, seria executado. E a Antígona sabe que vai morrer. E ela primeiro vai e enterra o irmão, e eles descobrem, e retiram ele do sepulcro, jogam de novo na terra, e ela vai novamente, retira novamente o corpo, enterra novamente, mesmo sabendo que está condenada à morte. Ele é condenado à morte. É condenado a uma morte cruel. Ela é levada a uma caverna e morre de fome, de inanição. Né? É uma morte bem cruel. E aí é bem interessante essa tragédia pela imensidão das escolhas morais, tanto do Creonte quanto da Antígona, e que todos são punidos pela Ibis Antígona, que é sacrificada pelo seu amor filial
o Creonte fica sem descendência. Porque o filho do Creonte é apaixonado pela Antígona. Era muito comum esses casamentos entre os primos dentro das casas reais. E ele se mata quando a Antígona se entrega à morte e decide morrer, não, e cumpre seu destino. O filho do Creonte se mata e o Creonte fica sem descendência, mal amaldiçoado por ter mandado à morte a própria sobrinha e não tendo, né, compaixão pelo ato dela, que é um ato de amor, e é uma escolha, né? Entre o amor pela pátria e o amor pela família. Então, os gregos estão cheios dessas escolhas, dessas tramas humanas que perspassam e ultrapassam o tempo. Então, quando eu falei, vou tratar de mitologia, não foi de uma forma mística, não foi para dar uma visão mitológica da mitologia, mas para dar uma visão humana, né? Até porque ela é chave de texto para a gente dominar um monte de coisa. Psicanálise, psiquiatria, história, sociologia, filosofia. Se você não conhece, vira e mexe. Quando eu dava aula em faculdade, eu falava alguma coisa que eu achava que era muito clara, muito óbvia, e como faltava a leitura no aluno, eu descobria que não era, porque o aluno não tinha aquela chave de leitura, não conhecia aquele fato. Então, eu estava falando para as paredes, né? Por exemplo, se eu falar da passagem de Odisseu frente às sereias, né? Botar cera nos ouvidos, não de uma maneira negativa, mas de uma maneira positiva, e a pessoa não conhece a Odisseia, isso não vai fazer o mínimo sentido, né? Não escutar o canto das sereias, fazer como Odisseu, fazer como Ulisses, isso não vai fazer o mínimo sentido. Então, Jazão, para mim, é o menos herói dos heróis, né? O Jazão não tem grandes poderes, né? Ele não tem grandes poderes, na verdade, ele é um jovem que vai vingar, tenta vingar, né? Ele faz parte de mais uma família amaldiçoada, né? E ele faz parte de mais uma usurpação de trono, que era uma coisa muito, muito comum, né? Essas traições, essas usurpações, essas intrigas familiares. Ele era filho de um rei da Beócia, né? Perdão. Ele era filho de um rei de Iolcos, que foi destronado pelo irmão. Mas a lenda começa antes com o Velocino de Ouro. A gente tem que falar sobre o Velocino de Ouro. O Velocino de Ouro também está ligado a uma praga anterior, né? Átamas era o rei da Beócia e Inos era a sua segunda esposa. E ela queria que o reino ficasse para os seus filhos. Então ela convence o pai dos filhos, o Átamas, a matar os filhos do primeiro casamento com Néfele, né? Que era uma deusa, para aplacar a fúria dos deuses. Como ela diz que é um pedido dos deuses, e se o sacrifício do divino não pode ser recusado, a Néfele, que é uma deusa, aparece em sonho para o rei e coloca um carneiro encantado e alado, com pelo de ouro, no lugar de Frixus e Elis, seus filhos, que são resgatados pelo sacrifício pelo próprio carneiro voador, né? Durante a viagem entre o mar Egeu e o mar Negro, um dos filhos Elis se desequilibra e cai no mar. O local passa a se chamar Hellesponto, que é um local sacrificial e sagrado. Frixus chega a Cólquida, ponto de convergência entre o mundo luminoso e as sombras, né? E de consciente luz e iluminação, sacrifica o carneiro dourado e tira dele o velocino de ouro, um tapete feito com a pele sagrada do animal, que passa a ser guardado eternamente por uma poderosa serpente. No mito de Frixo e Néfele é possível observar poderosas pulsões humanas e o símbolo sacrificial sagrado da purgação do justo e do inocente para redimir o pecado de toda a comunidade. A imolação de um cordeiro que resgata os pecados e salva da morte inocente é um mito, inclusive, bem conhecido dos cristãos, né? Cordeiro de Deus que purgai os pecados do mundo, né?
o Cordeiro de Deus, que retira o pecado da humanidade, que se dá em sacrifício de toda a humanidade. Eu não conheço muito o mito de Drácula, não, Clarice. Depois você pode até me passar, né? A morte germinal é uma morte, aí eu acho que é mais uma grande tragédia, mas não sei se é muito metafórica, né? Aquela morte por sufocamento na mina é bem. Eu fiquei bem afetado quando ele germinou a primeira vez, né? Shakespeare trata dessas usurpações. Aliás, a monarquia, ao contrário do senso que as pessoas pensam, né? É uma rede de traições, né? Fofocas, usurpações, mentiras, adultérios, etc, 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 etc. Né? A monarquia é tudo de ruim, mais alguma coisa. Jazão é filho de Eão, né, que era rei de Ocos, e foi destronado, exilado pelo irmão dele, Pélias. Né? O novo rei foi avisado por um oráculo que seu sobrinho iria destroná-lo. Então, o rei manda matar Jazão. E os pais, para evitar que ele seja morto, dão Jazão para ser criado por um centauro, Quiron. Tem muito disso na mitologia, né? Das crianças sendo criadas por centauros. O próprio Zeus é criado pela cabra malteia e por centauros e por ninfas, né? Isso está muito na mitologia grega. A origem e ascendência e divindade de Jazão se relaciona às pulsões humanas familiares, aos sentimentos de pertencimento e origem, rivalidade de amor, culpa e ressentimento. O mito da origem é um mito muito forte, né? É um mito que sempre volta na literatura. Está envolto, inclusive, no mito da nacionalidade. Toda nacionalidade tem um mito de origem comum, seja a nacionalidade alemã, né? O canto dos Nibelungos, ou seja, no Brasil, o Guarani, seja na Argentina, como é que é mesmo o nome do gaúcho, fundador da República Argentina, sempre tem esse mito fundador, o mito da origem, essa ideia do pertencimento, de pertencer a uma terra, do desarraigo, como se fala em espanhol, né, do despreendimento. Tudo isso é extremamente duro para nós, para todos nós. Né? Todos devem lembrar da casa de infância, dos anos da infância, de como as mudanças são duras, de como pertencer ou deixar de pertencer a uma família é duro, qualquer separação, a separação dos pais, seja na adolescência ou na juventude, a perda dos pais. Então, toda vez que isso volta em qualquer literatura, é sempre muito forte e é sempre algo comum, porque está na nossa própria natureza. Né? A origem, a busca de uma origem que sempre é mitológica, porque, na verdade, a gente não tem bem uma origem. Né? Eu sou originariamente brasileiro, mas isso é muito mais um acidente, mas é um acidente que me torna alguém do que uma escolha ou algo que eu tenha que me orgulhar. Mas esse mito está muito ligado. Essa questão da origem, da primeira infância, que é recuperada pelo Rousseau, se torna eterna, né? A infância da humanidade, a era de ouro, a era da virtude, a era que não tem vício, a era da igualdade ilimitada. Então, os mitos trabalham muito com isso. E Jazão tem, né? Assim como Hamlet, né? Tem que vingar a família, tem que destronar o rei, que é seu tio, para ele mesmo reinar. Mas engraçado é que Jazão, eu lembrei agora do texto do Oswald de Andrade, que é um homem sem nenhuma qualidade. Né? O Jazão, para mim, é o mais anti-herói dos heróis, porque ele não tem muitas qualidades. Ele não é muito arguto, a argúcia dele é toda de Medeia, ele não é tão forte assim para ele ir lá conquistar o Velocínio de Ouro. Ele chama heróis de toda a Grécia, ele não é uma pessoa de um caráter fidedigno, de um caráter firme, muito pelo contrário, né? Um caráter e uma ideia que vai mudando conforme seus interesses, né? E às vezes, inclusive, por conta dessa fraqueza de caráter, é punido e acaba não atingindo seus interesses. O Jazão é um mito de herói que, para mim, é o mais anti-herói dos heróis. Né? É mais uma travessia do início ao fim. E é interessante que o Jazão morre sem nenhuma glória, atingido por uma... como se fosse aquelas carrancas, né? Mas tem outro nome que se colocam na proa das embarcações. Ele cai
e morre, está dormindo, morre atingido pela carranca da nave Argos. Né? Ele está dormindo quase como um vagabundo, destronado, sem herança, sem nada, na beira de uma praia, e ele é atingido pela carranca da nave Argos e morre. Ele chega, quando ele chega a reinar, no breve reinado dele, ele chega a se aliar com o malfeitor, parece até o Bolsonaro, né? Chega a se aliar com o malfeitor, se torna sócio de um malfeitor para fazer parte do butim dos assaltos que eles estão empreendendo no próprio reino dele. Ele é chamado para combater, ele vai lá conversar com o malfeitor e descobre que é muito mais negócio se aliar com esse malfeitor e viver desse butim. Ele acaba sendo destronado pela última vez, sei lá, no fim da história, né? Eu estou adiantando um pouco a história, mas mostra que nem como caráter ele é uma pessoa digna de ser notada. É muito interessante, porque a Medeia é muito mais digna de ser notada do que o Jasão, né? E a Medeia, ela é uma deusa quitônica, é uma deusa primordial, ela é uma deusa, digamos que a Medeia, que não é punida por nenhum dos crimes dela. Extremamente interessante a Medeia. Ela comete o filicídio, não é punida. Ela é uma deusa quitônica, uma deusa primordial, uma deusa pré-civilizacional. E por isso ela não merece, ela não tem nem culpa e não merece castigo. Ela é uma mulher, digamos assim, uma mulher fatal, uma mulher sedutora. Quem tem inteligência é a Medeia, quem tem astúcia é a Medeia, quem engana é a Medeia, quem ludibria é a Medeia, quem arquitecta as coisas é a Medeia. O Jasão, na verdade, depois que ele se apaixona pela Medeia, ele é completamente dominado pela Medeia. A Medeia se torna a grande personagem da história de Jasão, de verdade. É bem interessante isso. A Medeia não é uma mulher fraca e não é punida. Com a Medeia acontece o contrário do que acontece com a Medusa, que é uma servidora de Atena e acaba sendo punida por um crime que não cometeu. A Medeia comete crimes e não é punida. Muito interessante essa. Lembrando que os gregos não são cristãos. Eles não têm essa coisa de culpa e pecado, expiação. Então, Medeia talvez seja uma das deusas mais fortes da mitologia, quer dizer, uma semideusa, né? Um dos elementos mais fortes da mitologia. Ela é levada pelo deus Ares, né? Num carro de ouro, e não é punida pelo crime que cometeu. Mas vamos lá, porque eu estou dando um monte de spoiler, como se fala hoje, né? E ele tem que se tornar o rei, né? E ele chega à puberdade, à idade adulta, e ele tem que voltar à sua terra e se tornar o rei. A gente pode relacionar isso na psicanálise com a ideia do parricídio freudiana, né? Que é assassinar a figura do pai para sair da sombra da sua influência, chegar à maturidade, que não é um assassinato de verdade, não é matar o pai de verdade, né? Muita gente não entende quando lê Freud isso, quando ele fala dessa necessidade de cortar os vínculos, nessa necessidade de superar o complexo de Édipo, né? Então a gente pode relacionar, é óbvio que quando legaram para a posteridade essa história do Jasão, ninguém estava pensando no Édipo, mas a gente faz uma análise heterocrônica relacionando com isso, né? O ato heróico remete a esse conflito de pulsões antagônicas, de gratidão e repulsão, amor e raiva, perda e crescimento, que são fundamentais à formação de um caráter não psicótico ou neurótico. Quando as pessoas não conseguem superar, né, esses sentimentos contraditórios, esses sentimentos que ficam regurgitando na nossa alma, elas se tornam neuróticas ou psicóticas, né? Todas as civilizações bárbaras ou ditas bárbaras tinham ritos de passagem da idade infantil à idade adulta, ritos muito cruéis, inclusive, nos quais os filhos saem da sombra de seus pais e emergem como culpa a um sujeito responsável por si mesmo. Bar mitzvah dos judeus, por exemplo. Toda a travessia do herói é uma mitologia, mas da busca do ser por sua própria persona. Jasão precisa tirar de si a coroa, o domínio de seu superego pelos ditames da sua família, para passar a ser o responsável heróico pela sua própria travessia. Ele atravessa um rio a nado para a sua cidade natal, e ele perde ele perde as sandálias, ele chega de pés descalços, né? E ele chega de pés descalços, meio andrajoso, mas ele tem uma figura tão majestosa que chega a ser confundida com um deus.
O rei, no entanto, reconhece o sobrinho, mas o Jazão não sabe que está diante do seu tio. A ser questionado pelo próprio rei sobre o motivo da sua chegada, Jazão diz que pretende tomar o trono que pertencia ao seu pai. Aqui a gente pode, inclusive, assinalar, às vezes, com sentimentos de ciúme e de competição entre filha e madrasta, entre filho e padrasto, né? Jazão responde que pretende tomar de volta o trono que pertencia ao seu pai. Proibido de matar Jazão pelos deuses, pois será punido com a perda do trono, Pélias tenta astúcia para se livrar de Jazão. E aí ele pergunta a Jazão que se ele fosse, para ele ser rei, que tarefa ele se daria para ser merecedor do trono. E o Jazão responde, então, que mandaria o pretendente resgatar o velocino de ouro. Ele, como não sabia que estava falando com o próprio rei, o rei, então, o manda nessa tarefa. Né? Ele, como eu disse, não é um herói tão poderoso. Ele vai juntar vários heróis, como Hércules, Aquiles e Teseu, que vão destacar por várias qualidades individuais nessa travessia, para para realizar essa tarefa. Né? O mito dos argonautas corresponde à fase clássica em que os deuses se desacralizam, perdem seus poderes e passam a agir de forma muito mais humana do que os outros mitos gregos. Vou dar uma paradinha para ver perguntas. Se vocês têm perguntas, curiosidades, tá? Até aí foi, tá bem claro. O texto eu estou lendo porque é meu texto, então está servindo de orientação para mim mesmo, para dar aula. Né? Eu resumi. Esse é o texto que eu fiz, que até foi publicado numa revista de Minas. E a nave de Jazão vai em direção à Cólquida. A nave Argos precisa passar entre dois rochedos que se fecham, os Simplégades. Primeiro, os argonautas enviam uma pomba, que perde as penas do rabo na travessia, quando os rochedos se fecham. A pureza, a infância, o retorno, o mergulho representa a simbologia dessa passagem. A gente não passa da infância para a adolescência e para a maturidade sem sofrer perdas, sem sofrer danos. Inclusive, um dos grandes problemas, né, uma das grandes aporias da educação moderna é essa ideia que criança não pode sofrer. Né? Não é sofrer da gente bater na criança, não é isso que eu estou dizendo, não, tá, gente? Não é castigo físico. Mas essa ideia de que criança não pode sofrer nenhum tipo de perda, que não pode sofrer, escutar um não, que isso vai causar trauma. Isso está criando um outro tipo de problema, que é pessoas completamente despreparadas para a vida. Porque o trauma, a perda, né? O trauma, óbvio, ninguém vai encher de porrada uma criança para ficar traumatizada, não é isso. Mas as perdas são inerentes à vida. Então, nas sociedades bárbaras, todas elas, você pode pegar no Brasil, na América, na África, na Ásia, haviam ritos de iniciação, ritos muito duros, inclusive. As crianças, por exemplo, de algumas tribos indígenas brasileiras são submetidas a serem picadas por formigas, né? A gente não aguentaria, se eu sou picado por formiga, eu morreria. São ritos bárbaros e cruéis e traumáticos, mas são ritos que dizem, olha, nessa passagem você vai ter uma perda. Essa passagem da criança para o adulto significa uma perda. A gente não precisa fazer isso, mas tirar da ideia do jovem, da criança, essas possibilidades de perda, né? Transformar o mundo num grande jardim cheio de rosas, né? Em que eles jamais serão cobrados ou que jamais passarão por qualquer dificuldade, transforma essas pessoas em adultos completamente sociopatas, que não conseguem se relacionar. Né? A passagem da infância para a adolescência e para a juventude é uma passagem cheia de perdas, cheia de dor, cheia de traumas, num sentido menor, não um trauma que vai ficar eternamente, mas de pequenos traumas. Né? Quem nunca sofreu por amor, quem nunca sofreu por paixão, quem nunca sofreu por uma perda, quem nunca sofreu para se ajustar, né? Inclusive da imagem que faz de si mesmo, e a imagem que o mundo tem de si, que é um ajuste que a gente faz sempre, né? Qual a imagem que nós temos de nós mesmos? O que é mais importante? Tem muito adulto que não consegue ajustar isso. Olha o Ciro Gomes, né? Ele vive de uma imagem inexistente, vive naquele narcisismo de um eterno sonho de ser presidente. Aquilo ali é psiquiátrico, né? Tem que procurar um tratamento. Né?
A gente vive o tempo inteiro essa coisa, né? Até na filosofia se fala muito disso. Nós somos o que os outros pensam que nós somos o tempo inteiro esse ato reflexo. Como é que ajusta, né? A pessoa fala, não tem nem aí o que os outros pensam de mim. É mentira. Todos nós nos importamos com o que os outros pensam de nós. Mas como é que é fazer esse balanço, né? O que eu sou para mim mesmo, o que os outros veem de mim, como ajustar essa imagem para os outros, né? Como trabalhar essa imagem sem me sacrificar demais. Isso é uma sintonia fina muito delicada e muito complicada em cada fase da nossa vida, seja na infância, na adolescência, na maturidade. Veja quantas pessoas, depois que ficam mais velhas, que sofrem muito mais, né? Ou vivem problemas de solidão profunda, problemas de não se relacionar mais com os amigos, com a família. Não é algo só da juventude ou da adolescência. Então é bem interessante, né? Esse mitologema das Simple Inglês, essa travessia, que não é só na fase da infância para a adolescência ou da adolescência para a maturidade, né? Em várias fases da nossa vida. Por exemplo, eu tenho 51 anos, minhas filhas não vivem mais comigo, inclusive infelizmente faleceu. Esse momento que os filhos saem de casa, para algumas pessoas é traumático demais, algumas pessoas não conseguem mais se encontrar. Pessoas que, por exemplo, param de trabalhar, não conseguem mais se ajustar no mundo, porque só conseguem se ver como seres do trabalho. A sua imagem como pessoa só é uma imagem como pessoa relacionada ao trabalho. Fora do trabalho, não consegue mais se realizar como pessoa. Então, é extremamente interessante esse mitologema dos Simple Gates. Você não faz essas travessias sem se machucar, sem se chamuscar. Uma separação, um divórcio, a perda de emprego, uma aposentadoria, a saída dos filhos de casa, mesmo que seja uma saída não conturbada. Meus filhos estão saindo de casa de boa, minha filha vai casar, meu filho vai morar no exterior. Tudo isso mexe com a gente. Então é bem interessante essa ideia de travessia, né? De que cada travessia, a pomba passa e ela perde penas no rabo. E a nave, quando vai passar, ela perde uma parte da polpa, né? A parte de trás não é polpa, sei lá, o final da embarcação, os rochedos se fecham e cortam uma parte da embarcação sem afundar a embarcação, sem afetar o leme, sem derrubar a embarcação. Ou seja, a gente não passa impunemente por esse caminho, né? Sempre nos mitos gregos tem essa ideia de travessia, de caminho, né? De caminho sem volta e sempre em busca de uma chegada que a chegada é só o fim da nossa vida, né? Agora, sendo bem sartreano, Sartre dizia, né, que o sentido da vida é viver. Ele era existencialista. E a gente só se dá conta do sentido da nossa existência quando a nossa vida se cumpriu. Mas quando a nossa vida se cumpriu também, já não tem mais o que como prestar contas dessa vida, porque já se foi, né? Então, o sentido do caminho é caminhar, né? O sentido do caminho é caminhar. Utopia é para isso, né? Fazer o caminhante caminhar. E é bem interessante isso, né? Não existe um sentido definitivo. Algumas pessoas buscam esses sentidos definitivos. Vai para uma religião que aquela religião dá a ilusão de um sentido que não é dinâmico, está parado ali. Encontrei um sentido para a minha vida. Estou na igreja do 15º dia. Aquela igreja me dá um sentido para a vida. É uma ilusão, mas é uma ilusão que faz a pessoa se sentir amparada. Então, ela não precisa mais viver aquela inquietude de que o sentido da vida se faz vivendo, né? E na mitologia grega não tem muito essa ideia de um sentido permanente. O sentido é sempre cambiante, né? Então, legal. Jazão foi criado por Quiron, é bem interessante isso, né? A nave ela é cortada e Quiron é um centauro que simboliza um processo de cura. Em todo o processo, Jazão é assistido e beneficiado por Hera. Isso é muito importante, tá, gente? Anotem isso. Hera era a deusa dos casamentos, a deusa das uniões legítimas, a deusa que honrava a família. Ela auxilia Jazão porque a família dele foi destronada de maneira ilegítima. Então, ela vai auxiliar Jazão o tempo inteiro para que este encontre o caminho. E tem uma coisa muito mais doida nessa história, porque ela era rival de Afrodite.
Ela era rival de Afrodite. Era significa o casamento, e o casamento no sentido até em que a mulher abre mão da sua independência, da sua libido, né? Era uma deusa, melhor falando, patriarcal dentro do matriarcado. Ela preside ao casamento, não é ao amor. E a Afrodite é o contrário. A Afrodite também é uma deusa tectônica. A Afrodite é a libido. A Afrodite não é. A gente pensa que a Afrodite é o amor, no sentido do amor, esse equilíbrio entre libido e id, né? Entre desejo e razão. Não é. Né? Tanto que vai ter depois o mito de Eros e Psique. Eros é filho de Afrodite, também é esse deus da paixão, é o deus da libido, é o deus do sexo, e ele vai se apaixonar por Psique, que é a alma. E aí ele só vai se completar quando finalmente estiver, ao fim, ao cabo, enamorado e casado com Psique. É bem interessante o mito de Eros e Psique, que dá origem ao mito da Bela e a Fera. Então, é muito incomum essa união. É bom lembrar que na Guerra de Troia, o tempo inteiro, Afrodite estava de um lado e Hera estava do outro. Hera e Atena sempre eram aliadas. Afrodite sempre era inimiga delas. E Afrodite vai se aliar a Hera para beneficiar Jasão. Então, Jasão ele tem os dois aspectos, né? Porque só com a interferência de Afrodite seria possível dominar Medeia. E só dominando Medeia seria possível se conseguir o Velocino de Ouro. Por quê? Medeia não é. Medeia é uma semideusa. Ela é descendente de deuses. Ela é descendente do deus Sol. E ela é uma deusa tectônica, ela é uma deusa primordial. Então, ela é filha de Hélios. Ela não é de Apolo. Então, ela é de um deus primordial. Ela é uma deusa ligada às energias primordiais. Então, ela não se apaixonaria por Jasão por uma ligação espiritual. A ligação que Medeia tem que ter por Jasão tem que ser carnal, tem que ser libidinal, tem que ser apaixonada, tem que ser visceral. Então, Afrodite, que é também uma poderosa feiticeira, vai mandar o filho dela flechar Medeia para que Medeia se apaixone perdidamente por Jasão. E traia, inclusive, seu pai, quando Jasão chegar a Cólquida, não. Quando Jasão chegar, peraí, deixa eu ver aqui, esqueci o nome. Jasão de Etes, perdão, né? No reino de Etes, né? Filho de Circe e Parsifai, pai de Medeia, Calcíope e Absirto. Etes é também guardião do Velocino de Ouro. Medeia, ela é uma deusa da Hecate, ela é uma deusa de mistérios, ela é uma sacerdotisa da Hecate. Então, além dela ser neta do Sol, ela é uma sacerdotisa da Hecate. Ela é um ser primordial, ela é um ser de pulsão, ela é um ser de libido, ela não é um ser de razão, ela é um ser de pulsão, ela é o id completamente visceral, ela é o id liberto. E ela se apaixona perdidamente por Jasão. E ela decide fazer de tudo, mas de tudo, quando se fala de tudo, é de tudo mesmo para favorecer Jasão. E Jasão está orientado por Hera para pedir a ajuda de Medeia, e ele também está apaixonado por Medeia, ele também se apaixona por Medeia, né? Embora depois ele traia a Medeia. E a partir daí a história é uma história assim, estilo Game of Thrones, né? É bem pesada a ideia, né? Quando ele chega ao palacete do Etes, ele quer matar Jasão, só que ele sabe que não pode matar Jasão, porque senão incorreria na fúria dos deuses. Né? Há todo um grande jogo de xadrez e de traições aí. Etes sabe que se mandar Jasão buscar o Velocino de Ouro, ele será morto. Ele será morto. Então, ele manda Jasão procurar o Velocino de Ouro. O que ele não sabe é que a filha dele, que é uma poderosa feiticeira, o irá trair. Né? Então, com a ajuda de Medeia, ele vai conseguir um Velocino de Ouro. Né?
Se Pélias deu a Jazão uma tarefa impossível buscar o Velocino de Ouro, ele faz o mesmo. Ele vai ter que cumprir duas tarefas, que na verdade vai virar três. Né? Ele vai ter que domar 2 touros, presentes de Hefesto, que exalam fogo com cachos de ouros, atrelados a uma charrua e semear um campo com dentes de dragão. Depois vai ter que enfrentar e vencer o exército de soldados encantados que nascerão desses dentes. Né? Jazão quer desistir, ele não tem como vencer. Ele não tem poderes ou força para enfrentar esses rivais. Ele não é um grande herói, interessante é isso. Né? O Jazão dos Argonautas, ele não é um grande herói, ele é um herói muito débil. Né? Medeia revela o seu amor e propõe que eles se casem, né? Após ele conquistar o Velocino de Ouro e voltem para Iolcos. E que ele vai ser vencedor nas duas tarefas. Ao consentir, Jazão faz um pacto sagrado, um hierogamos, um casamento que é patrocinado por 2 deusas, Hera e Afrodite. Quando Jazão rompe o casamento com Medeia, ele profana, ele ofende 2 deusas ao mesmo tempo. Ele ofende Hera do casamento legítimo, ele ofende Afrodite. Por isso que a afronta dele é tão pesada. Mas estou dando spoiler, né? Estou falando de uma afronta que ainda vai ser lá na frente, né? Medeia dá uma porção mágica para Jazão ficar imune ao hálito de fogo dos touros. Então, o Jazão toma essa porção feita por Medeia e os touros não conseguem queimá-lo, e assim ele consegue domar os touros. E aí depois ele usa esses touros, atrela aos carros e semeia a terra com os dentes de dragão. Esses soldados são muito poderosos, seria impossível para Jazão vencê-los. E a Medeia é, de verdade, a cabeça pensante. Jazão é ninguém. Nesse casamento é bem interessante. Não é um casamento em que o homem, Medeia não é, ao contrário de Hera, uma deusa submetida aos homens. Medeia é uma deusa que comanda Jazão. Não é Jazão que pensa a estratégia para vencer o exército de dragões. É Medeia, né? Um exército de filhos dos dentes de dragão. Medeia fala, esses guerreiros são tão bravos que assim que eles nascerem, jogue uma pedra no meio deles. Ao jogar uma pedra, um pensa que foi o outro que jogou. Eles começam a batalhar entre si e se destroem. Isso tem um outro mitologema, né, que fala do nosso interior, do nosso caos interior. Muitas vezes nós não somos vencidos por nós mesmos. Não é nenhum Hércules, está muito longe de ser Hércules. Para mim, dos heróis gregos, é o menos heróico, é o mais humano, é o mais débil. A grande heroína daí é Medeia. Medeia tem uma porção que encanta os touros, que defende Jazão do hálito maligno deles. Medeia, ela que ensina a Jazão como vencer o exército de dentes de dragão, de soldados vindos de dentes de dragão, ela que ensina a domar, se a gente for ver em termos psicanalíticos, domar sua própria confusão interior. Quantas e quantas vezes nós não somos derrotados por nosso próprio exército de demônios, né? De dragões interiores, né? Se joga uma pedra e a gente acaba se digladiando consigo mesmo e ficando rendido. Então, Jazão consegue derrotar essa confusão, esses soldados, e cumpre as 2 tarefas. E aí ele tem o direito de ir lá matar o dragão do Velocino de Ouro. Também é impossível para ele matar o dragão do Velocino de Ouro, né? Ele não tem essa força, né? Essa parte do mito, inclusive, pode ser vista de diversas formas, né? A necessidade do feminino no elemento masculino, e o feminino aí é visto como a astúcia, a inteligência, a argúcia, a clarividência, a presciência, né? Tudo que é visto aí no feminino, nesse mito, é visto como algo positivo e não como fraqueza, tá? Medeia não tem nada de fraca, é uma mulher muito forte, tá? Ou também, talvez, algumas pessoas podem querer que seja o masculino no feminino, né? Seria a importância da união dos dois, né? Uma mulher que se personifica em corpo e alma para se realizar
plenamente. Medeia, Afrodite e Hera, ego. Já a confusão entre soldados de dente de dragão tem relação com os conflitos da alma humana. Um desalinho, um certeio de se culpar e entrar em autoimolação e consumir-se internamente numa culpa inútil. Só com o subjugar dos dragões e dos demônios interiores será possível sair vitorioso desta travessia. Depois de domar o exército de dragão, o rei tem que cumprir a promessa dele e manda ele buscar o velocino de ouro no bosque de Ares, um dragão assassino devorador de homens. De novo, não tem nenhum tipo de mérito do Jazão em cumprir a tarefa, né? Ele não tinha nenhuma arma especial, ele não tinha o capacete capacete, ele não tinha o escudo com a cabeça de Medusa, ele não tinha nada para derrotar o monstro. Foi Medeia que derrotou o monstro, né? A sacerdotisa dos mistérios de Hecate, a deusa feiticeira, a verdadeira heroína. Ela canta uma canção e adormece o dragão. Então, Jazão mata o dragão adormecido por Medeia. Na verdade, o mérito dele é zero, o mérito é todo de Medeia. Medeia pensa a forma de matar o dragão, adormece o dragão e faz com que ele mate o dragão, né? Essa parte do mito também pode ser analisada como uma impossibilidade de vencer os nossos impulsos, né? Tudo que é reprimido volta a recalcar ter ressentido. Jazão representa a cura e a possibilidade de adormecer a dor para poder matá-la. A dor do luto, dos traumas do recalque. Achar o dragão e matá-lo no momento que está despojado das suas forças funciona como uma catarse, uma transferência. Isso em psicanálise se explica o seguinte: não adianta autossabotagem, autossuperação, exatamente. Quando você está no auge de uma dor, não adianta tentar superar essa dor, que você não vai conseguir, né? Freud dizia que tudo que é recalcado volta duplicado, volta com mais força, volta e não suplanta, né? A sublimação não é o recalque. Então, para você conseguir superar um trauma, para você conseguir vencer seus demônios interiores, você vai ter que primeiro adormecê-los, vai ter que achar uma maneira de lidar com eles. Você, na verdade, não consegue matá-lo se ele estiver ativo. Aquele dragão altivo e forte, você não tem como enfrentá-lo, você será destroçado. Você precisa adormecê-lo. E é interessante que a Medeia tanto é Hecate, tanto é Ide, tanto é pulsão, ou seja, você não mata a pulsão, você adormece a pulsão, você doma a pulsão, você tem equilíbrio com essa pulsão para poder matar seu dragão. Então é bem legal essa parte. De outra vez, é o feminino que está vencendo. Não é Jazão que triunfa. O Jazão não tem mérito nenhum, é incrível. Como o Jazão, para mim, é um anti-herói. Né? Um anti-herói total, ele não tem mérito nenhum em nada. Nada. Ele é um pateta, ele é enganado 2 vezes pelos 2 reis. Os 2 reis enganam ele, propõem tarefas impossíveis, ele vai cumprir as tarefas. Né? Ele é salvo da tarefa pela Medeia e ele só consegue destronar e não consegue reinar na volta para Cólquita com Medeia também. Ele realmente é um herói sem muito heroísmo, sem nenhum heroísmo. Tanto que a morte dele é terrível. Né? O rei Eetes não quer cumprir com a promessa, então Jazão e Medeia decidem sequestrar o príncipe Arpicito e fugir. Quando Jazão e Medeia fogem junto na Argos, a esquadra real vem atrás dela. E aí é um dos momentos mais tensos desse mito, né? Porque Medeia decide, sugere para Jazão assassinar o próprio irmão, e não só assassinar, esquartejar e cortando em pedaços, jogando na água o corpo do jovem príncipe, porque ela sabe que o pai vai parar para recolher os gestos mortais do filho. Isso é algo que assim que nos assusta muito nesse mito, né? Se você vê o mito como algo real, que não é, você vê como um relato histórico, que não é um relato histórico, né? Você tem que pensar, e você pode pensar isso de 2 formas. Medeia é uma mulher que primeiro pensa nas razões de Estado, primeiro pensa no poder, primeiro pensa naquilo que tem que conquistar, e só depois ela vai pensar nas razões de família. Ela é capaz de sacrificar o próprio irmão para seus objetivos. Né? Isso é uma forma de ver. E se você for ver de uma outra forma também, pensando em termos psicanalíticos, pode-se pensar também nesse momento em que a gente precisa superar nosso apego familiar. Né?
nosso apego familiar. Esse momento que a gente tem que destroçar pai, mãe, irmão, irmã, se livrar dos fantasmas da nossa juventude e infância e virar adultos por nós mesmos. Ter os nossos próprios objetivos. Tem muita gente que não consegue fazer isso e vive o resto da vida com esses fantasmas familiares, querendo ser o filhinho da mamãe, o filhinho, a filhinha da mamãe, o melhor irmão, a melhor irmã, e não constrói uma imagem de si mesmo, nem um objetivo próprio pessoal. Então, tem várias formas de analisar isso, não de maneira direta, não pensando que estamos analisando uma mulher que assassinou o próprio irmão. Lembrando que não é algo real, não é uma história real, é um mitologema. Então, Medeia é a mulher mais forte, para mim, da mitologia greco-romana, a mulher mais realizadora e a mulher que, quando está com um objetivo na cabeça, é capaz de sacrificar tudo em busca desse objetivo. Por isso que ela é tão fascinante, né? Por isso que inclusive, a Medeia de Eurípides até hoje é passada e repassada. E eles conseguem fugir graças a isso, né? Medeia são as forças quitônicas primitivas, intuitivas, simbolizadas por ela. O poder dela é tão grande que todo o processo decisório heróico, mesmo mais cruel, é feito por ela e não por Jasão, que é mostrado como fraco e refém da feiticeira. E isso é conveniente para o Jasão, ser fraco. Ele não tem culpa de nada. Não é ele que trai, não é ele que mata, não é ele que pensa. Você joga toda a culpa em outra pessoa. Quantas pessoas não fazem isso? Lavam as mãos, são cúmplices, corresponsáveis, falam, não, eu não fiz nada. Quem fez foi a outra pessoa. Também é interessante isso, né? O Jasão é tão culpado quanto Medeia, mas ela deixa tudo na mão dela e fala, olha, ela é bruxa, ela me enfeitiçou, né? Ela fez com que eu fizesse aquilo, eu não sou culpado de nada, né? Jasão e Medeia se casam, né? E ele quer se vingar do rei Pélias, quer destroná-lo para reinar em Cólquita, no lugar do seu pai, que era seu trono por direito. Só que ele não tem coragem. Ele não tem coragem de ir lá e destronar o rei. Então a Medeia trama também para se vingar do rei Pélias, por ele não ter cumprido a promessa de entregar o trono ao Jasão. O que ela faz? Ela é uma poderosa feiticeira. Ela pega um cordeiro velho, ela corta o cordeiro velho em pedaços, cozinha ela numa panela e ele, depois do processo de cozimento, ele sai transformado num filhote. E ela chama as filhas do rei para ver esse processo. As filhas do rei, muito vaidosas, são convencidas de induzirem o pai delas ao sono profundo e fazerem a mesma coisa com o pai. Então, as filhas do rei Pélias cortam o pai em pedaços, colocam ele na panela, né? Usam os mesmos ingredientes e acreditam que vão transformar o pai num belo efebo. Só que elas não têm esse sucesso, elas não obtêm esse sucesso. Elas não são poderosas como Medeia. Elas fazem o mesmo processo, mas não têm a magia, não têm o talento, não são feiticeiras de Hecate. Elas não conseguem transformar o pai em um jovem efebo e se tornam parricidas, né? E aí tem duas versões do mito. Numa, elas se matam depois do ocorrido, em outras, elas fogem, né? O que acontece? Quando eles vão assumir o trono, né? A população de Cólquida se revolta com a morte do rei, e aí engraçado isso, né? A usurpação é muito comum, mas o crime do regicídio geralmente é punido. A população se revolta e eles têm que fugir para Corinto. Eles não admitem que o regicida assuma um trono, mesmo que ele não tenha matado diretamente o rei. Então, Medeia e Jasão acabam não assumindo o trono, né? São punidos pela sua híbris e são expulsos para Corinto. Né? Eles chegam em Corinto, né? O pai de Gláucia, o rei de Corinto, Creonte, é outro Creonte, não é o Creonte da Jocasta, é outro Creonte, ele sabe da origem divina e da origem real de Jasão. E ele decide casar Jasão com a filha Gláucia. Como o casamento de Jasão foi no outro reino, ele considera Jasão como se ele fosse
solteiro. E o Jazão não ama a Gláucia, mas ele quer ser rei. Então ele faz uma proposta para Medeia, que é uma proposta bastante sórdida. Ele fala para Medeia que ele não sente amor pela Gláucia, se propõe ser amante de Medeia, mas que ela deixe que ele se case e assuma o trono, e ele dará toda a ajuda e assistência a ela. Medeia não aceita, mas finge aceitar, e o Creonte é advertido por um oráculo que Medeia tramaria contra a vida da filha, decide expulsá-la da cidade. Antes de partir, ela pede que os filhos entreguem 2 presentes para Jazão e Gláucia, né? Presentes para o casamento, dizendo: olha, tá tudo bem, vamos se reconciliar, eu não quero ficar mal, afinal, ser pai dos meus filhos. E, novamente, ela é muito astuta, ela é muito arguta, e, novamente, ela engana Jazão. Jazão é, do início ao fim da história, um cara completamente tonto, um cara completamente sem presciência, sem clarividência, sem análise de conjuntura, né? Gláucia, embevecida e enfeitiçada pela beleza dos presentes, ela também era uma ótima artesã, a Medeia, ela vai experimentar o arco e o véu. Esse arco e o véu grudam no corpo dela e a incendeiam, ela morre queimada. Os pais tentam salvá-la, mas não conseguem e também morrem incendiados, né? Jazão vai procurar Medeia para tentar se vingar e é surpreendido com os filhos mortos nos braços dela. Para se vingar de Jazão, Medeia foi capaz de matar os próprios filhos. Ele pede os filhos, ele pede para enterrar os filhos, mas o rei o coloca num estado de torpor, o deus Sol o coloca num estado de torpor e manda um carro e leva e arrebata Medeia, e Medeia vai ser sacerdotisa de um templo do rei Hélios, porque ela é descendente direta de Hélios. Dizem que os filhos ficaram enterrados lá. Em outras versões, ela não mata, em outra versão que não o da peça, ela não mata o filho, mas, de fato, ela fugiria com os filhos e deixaria Jazão só com a culpa do crime, porque a população de Corinto, né, Jazão não consegue subir ao trono, porque a população de Corinto se revolta com Jazão e não deixa, expulsa novamente. Lembrando o seguinte, tanto Creonte como Gláucia foram punidos pelos deuses. Os deuses deixaram acontecer isso porque Creonte sabia que Jazão era casado e Gláucia sabia que Jazão era casado. E esse hierosgamo duplamente sagrado. Sagrado porque era bendito por Hera e bendito por Afrodite. Então os deuses consentem com aquela vingança, com toda a vingança, inclusive com a morte das crianças. Medeia não é punida. Medeia não é punida, né? Em nenhuma das versões sobre o que Medeia fez, as Eríneas cobram um crime, né? A vingança trágica de Medeia representa a fúria dos deuses contra a ingratidão humana. Aquela que traiu o pai, assassinou o irmão, deixou seu templo e sua terra para ser a companheira de Jazão. Foi quem, de verdade, cumpriu todas as tarefas para a conquista do velocino de ouro. Mesmo assim, foi desprezada e teve Erogamos rompido. Medeia, na verdade, é o símbolo de vingança de todas as mulheres para a ingratidão masculina. A Íbris não seria de Medeia, como força terúrica, quitônica, cega primordial. Ao contrário, ela agiu sem culpa, guiada pela força do dever. Medeia representa todas as mulheres desprezadas, humilhadas e trocadas por eventuais amantes ou por casamentos de interesse. Medeia simboliza a vingança, arquétipo poderoso e permanente. Jazão é o anti-herói. Depois de cumprir as tarefas, ele falha na conquista de 3 tronos. Volta a corrupta para se vingar, tem sucesso por um tempo, mas torna-se um tirano implacável, criminoso e perverso. Não consegue individuar seu amor, pois está ligado ao que mais de primitivo há em Medeia, a paixão polimorfa e perversa, que não tem gratidão e nem grandeza. Termina seu destino não como imortal, mas atingido na cabeça enquanto dormia por um pedaço da proa da nave Argos que se desprendeu. Jazão tinha mais defeitos que qualidades. Sua ousadia não era bravura. Sua astúcia era emprestada e suas vitórias eram fruto de magia e trapaça. Um anti-herói demasiado humano. E a morte foi o castigo pelos erros que cometeu durante a travessia.
O mais espantoso disso, ela não foi manipulada por Jazão, não, Clarice. Não, pelo menos na minha visão, né? Você pode discordar, é óbvio que toda leitura é uma polileitura, né? Toda leitura é polimorfa. Desculpa eu falar aqui que ela não foi enganada por Jazão, eu estou sendo, como se fala, pedante falando isso. É uma visão sua. Você pode ter uma outra leitura, óbvio. Desculpa eu falar isso, é uma tremenda bobagem. Na minha visão, ela não foi manipulada por Jazão, não. Ela agiu de acordo com o seu próprio interesse. Na verdade, ela, na minha opinião, ela é a grande figura desse mito. Jazão é um bocó de mola. Jazão, para mim, é o mais antigo. Gente, mas esse é o Jazão? É um bocó de mola. É um cara que se você for olhar a travessia toda, ele é um cara sem graça. A figura que nos seduz no mito é a figura de Medeia. Medeia é poderosa. A Medeia, como figura poética, como figura mitológica, como figura literária, é muito poderosa. Jazão é muito fraquinho. Medeia é poderosa, né? É a feiticeira, é a que trama, é a que urge, é a que engata, é a que faz, é a que age. Jazão não. Você pode até, se você pensar que de uma Medeia real, você jamais ia querer ser amiga dela, né? Ela seria Aristofanes, vamos dizer assim. Mas ela não simboliza Aristofanes, ela é uma figura mitológica, uma figura literária, vamos dizer assim. Como figura literária, é espantosa. Né? A Gota d'Água do Chico é transposta para o palco de um teatro, de um morro carioca. Eu conheço bem a peça, né? Mas retira um pouco dessa coisa da mitologia, né? É uma reencenação, tem um fio condutor de reencenação, mas não tem esse fundo quitônico, mitológico dessa mulher poderosa. A Medeia é reduzida à mulher traída. Óbvio que tem esse aspecto também, né? É uma das pluralidades de leitura da Medeia. Mas ela é mais do que isso, né? A Medeia não é uma mulher fraca, não é uma mulher como na peça do Chico, desempregada não, trabalhadora proletária com 2 filhos que fica largada pelo ex-companheiro que agora vai se casar com a filha do bicheiro lá, do manda-chuva da parada. Essa mulher é mais fraca, né? A Medeia não, a Medeia é a neta de um deus, ele é poderosíssima, né? Esse poder da Medeia é sedutor, a forma como ela age com esse poder para tutelar toda a situação. Então, para mim, é um mito extremamente interessante, né? Um dos mitos gregos em que a mulher não é fraca, em que a mulher não é dominada, em que a mulher não é uma figura secundária, né? Pelo contrário, para mim, ela é a figura primordial nesse mitologia. Mas tanto que o nome da peça não é Jazão de Eurípides, é Medeia de Eurípides. Eurípides já olhou e falou: não, peraí, quem está mandando aqui na cena, quem é o grande protagonista, a grande protagonista de todo o processo é a Medeia. O Jazão é a figura. Sim, a própria aceitação. Ela não aceitou em nenhum momento o casamento. Ela manipula o Jazão. Né? Ela diz para o Jazão que aceitou para poder matar a Gláucia. Ela é uma pessoa extremamente inteligente nas suas urgiduras. Ela faz o Jazão pensar que ela aceitaria o casamento. Mas em nenhum momento ela aceitou. Se ela diz que não aceita, ele não aceitaria o presente. Ele ia pensar que aquele presente seria uma urgidura. Agora, ele é muito inocente, né? Imagina, ele é casado com uma poderosa feiticeira. Ele recebe um presente, um cavalo de Troia. Eu falei: não aceito, não. Pode mandar. Manda de volta para sua mãe, por favor. Mas tem 2 versões. Uma em que ela mata os próprios filhos, que é a versão da tragédia, e uma em que ela some com os filhos. Que ela se exila com os filhos e deixa o Jazão sem descendência, sem os filhos. Então é uma vingança perfeita. Eu acho que até a do exílio com os filhos é mais perfeita. A da morte dos filhos é mais forte. É a que fica na tragédia, é a que impacta a gente. É a que a gente, no final, fala: nossa, ela matou os... É a que faz um nu. É a que, em termos estilísticos, em termos literários, impacta mais.
Mas, de qualquer forma, a vingança também, se exilando com os filhos, deixando aquele homem sem trono, sem nada, né? É... Eu não sei se ela foi manipulada, é isso. A minha discordância, a minha visão diferente é que eu acho ele tenta traí-la, ele tenta manipulá-la, ele tenta propor um acordo a ela. Olha, você vai ser minha amante, eu vou casar com uma pessoa por interesse, eu vou continuar com você. E ela fala, beleza. Mas, na verdade, ela está o tempo inteiro sendo quem tem as rédeas na mão. Eu acho que ela nunca perdeu o controle da situação, entendeu? Essa minha leitura é um pouco diferente. Eu acho que ela nunca perde o controle. Eu acho ela uma mulher extremamente forte. Não, manipulados nós somos o tempo inteiro, né? E às vezes a gente até se deixa manipular, depende de que grau que a gente deseja ser manipulada. Voltando aqui para Marx, né? O Gramsci fala que todos somos homem-massa de uma determinada situação. Todos participamos de várias entidades, vários coletivos. E para participar de qualquer entidade, qualquer coletivo, a gente tem que aceitar um pouco de renúncia. Mas qual o grau de renúncia, né? Qual o grau de manipulação que a gente aceita? A gente é manipulado todo dia. Agora, uma coisa é ser manipulado conscientemente. Por exemplo, eu sou petista, eu sou do PT. Tem um monte de coisa no PT que eu não concordo. Um monte de coisa. Agora, não existe um partido perfeito. Não vai sair da minha cabeça um partido perfeito para eu participar desse partido perfeito. Até porque eu não sou a pessoa perfeita que vai pensar o mundo perfeito da minha cabeça. Né? Então, eu sei que muita coisa no PT eu gostaria que não acontecesse. Mas dentro do processo de mudança do país, o PT, na minha opinião, eu não estou discutindo política, dizendo por que eu participo do PT, é aquele coletivo mais eficiente para fazer alguma mudança no Brasil. Eu vou ter que aceitar algumas coisas que, para mim, são coisas que eu, num partido perfeito, eu não gostaria que acontecessem. Mas o partido perfeito não existe. Então, vou ter que me adequar. Então, a gente está sempre sendo manipulada de certa forma. Quando você está num relacionamento, você vai encontrar alguém vai encontrar o marido perfeito, a esposa perfeita, o namorado perfeito, a namorada perfeita. O relacionamento é sempre complicado, né? Sempre complexo, é sempre doloroso, porque você vai ter que aceitar coisas que você não gosta. Essa pessoa perfeita só existe na nossa imaginação. Ah, eu vou encontrar a mulher perfeita. A mulher perfeita não existe, né? Não existe, né? Então, manipulação naquele sentido que a pessoa domina completamente a outra, eu acho que ela, em nenhum momento, o Jazão a domina. Em alguns momentos da tragédia, o próprio Jazão diz: olha, eu fiz isso porque ela me obrigou. Ela não obrigou ele a nada. Ele tira proveito disso. Mas ele se coloca. Quantas pessoas fazem isso, né? Se coloca na posição de vítima para ter a benesse e depois falar: não sai. Eu estava de vítima, ele não podia fazer nada. E às vezes não é verdade, né? Que é um exemplo, por exemplo, as declarações do Pallotti que chegam a ser hilárias, né? Eu falo, pelo amor de Deus, né, Pallotti? Pallotti parece um escoteiro que não sabia nunca de nada e sempre era manipulado, e a gente sabe muito bem que não é isso. Então, estou dando um exemplo da vida cotidiana no Brasil, que todo mundo vira e mexe, o Pallotti inventa uma história absurda para tentar incriminar o PT, porque agora ele está fora do partido, está praticamente expurgado e quer, de alguma maneira, retornar a ganhar alguma benesse. Né? Eu acho que óbvio nem ela consegue dominar tudo, né? Ela trama e às vezes a trama dela também dá errado. Ela achou que quando matasse o Pérez, o Jazão assumiria o trono, mas aí ela também incorreu na híbris, né? Num regicídio, num assassinato de um rei que tinha, tanto quanto o pai de Jazão, ascendência divina. Lembrando que todos esses reis gregos têm, de alguma maneira, ascendência divina, entre aspas. Então, ela comete também um pecado de híbris, né? Ela age com a híbris e é punida. Né? A punição dela é uma punição mais leve, eles não ascendem ao trono. Aquele sonho dela se tornar rainha ao lado do Jazão nunca acontece. Que esse é o objetivo dela. Ela seria rainha, ela era princesa na terra dela. Quando ela sai do território e mata o próprio irmão, ela deixa de ser princesa. Né? Subjugada pela paixão. Ah, sim. Mas aí existe uma coisa que, entre os gregos, que é o fato destino, né?
ninguém tá imune a isso. E aí é interessante, porque os gregos eles têm essa ideia do amor erótico, sexual, poderosíssimo, que quando chega na tradição cristã, ele é um pouco diminuído, ele é um pouco diminuído de tom de intensidade. Na verdade, a paixão, eu falei ibris, não, ibris é o orgulho. Por exemplo, quando a Gláucia e o rei de Corinto decidem romper com casamento, com Hierogamos, com casamento sagrado de Jasão, eles incorrem numa híbris, eles se sentem superiores aos deuses. Né? Incorrer na híbris é isso. O orgulho, por exemplo, o Eco, né? A ninfa Eco e o Narciso. O Narciso está tão apaixonado por si mesmo que leva Eco ao suicídio. Então, ele incorre na íbris, ele incorre na cólera divina por amar mais a si mesmo que as outras pessoas. Ele é punido e ele se afoga na própria imagem. A íbris é isso. A íbris é uma forma de pecado, mas diferentemente do pecado cristão, que tem está muito relacionado ao sexo, à sexualidade, a tudo que esteja ligado ao desejo, a íbris grega está mais ligada ao orgulho, está mais ligada a você agir sem medida, a você agir de maneira a se achar maior do que você é, né? Tudo na justa medida era o que os gregos falavam, né? Então a Medeia incorre na íbris quando comete o regicídio. O rei de Corinto incorre na íbris quando tenta desfazer um casamento que é divino, e é duplamente divino. É duplamente divino, porque é presidido por Hera e é presidido por Afrodite. Ele incorre na ira de duas deusas muito poderosas. Por isso que não acontece nada com Hera. Hera está fazendo uma vingança divina. Hera está agindo de acordo com o que os deuses mandam. Então ela não pode ser punida. Ela não vai ser punida. Ela não pode ser punida porque os mitos não se consideravam perfeitos? Não. Não. Na verdade, nem os deuses gregos se consideravam perfeitos, né? Não é essa ideia da perfeição. Mesmo Zeus, que é o senhor do universo, primeiro, o Zeus não é o deus que cria o universo. Os mitos gregos, por isso que eu falo que a mitologia grega é muito antropológica. Primeiro, não existe criação ab initio na Grécia. Não existe um Deus que cria o universo. O universo existe antes de Deus. Existe o caos ou a cora. Existe esse apeiron, esse infinito sem forma, que existe antes de qualquer Deus. Então, o primeiro Deus, o caos, não é bem um Deus, é o caos primordial, que de si mesmo vai gerar os deuses, os elementos primordiais, Nix, a noite, e a partir daí é que vai se criar algum logos. Então, não existia um Deus grego da perfeição. Deus onipotente, onisciente, onipresente não é uma qualidade grega. Não é uma condição de Zeus. O grande arquiteto do universo, diversas vezes é enganado. Então, assim, é diferente. Essa ideia de perfeição que nós temos não está ligada à mitologia. Muito pelo contrário, vem dos diálogos platônicos. Platão vai dizer como esses caras podem ser deuses. O Sócrates platônico vai dizer como é que esses caras podem ser deuses. Se esses caras vivem incorrendo na íbris, não são punidos porque são deuses. Esses caras têm ódio, esses caras têm inveja, esses caras têm ciúme, esses caras sentem desejos e sucumbem a seus próprios desejos. Eu acho que uma das histórias mais deliciosas da mitologia grega é Zeus com Ganimedes. Porque, assim, Zeus me parece, sei lá, uma pessoa que está na praça, vê um rapaz jovem passar com uma bunda linda, canta o cara e vai para o apartamento dele. Isso é próprio de um deus? Qual é a diferença? Zeus está numa nuvem. E o pior, Zeus sequestra Ganimedes. Não dá para se falar em estupro, porque Zeus é o senhor do universo. Então ele seduz a qualquer pessoa. Então a presença de Zeus seduz. Então ele seduz Ganimedes, né?
é uma relação pederástica, uma relação homossexual. Zeus vai ter relações sexuais com Ganimedes. E premia Ganimedes, se tornando Ganimedes o garçom dos deuses. Ele serve néctar e talvez outras coisas, né? No banquete dos deuses, porque é um rapaz muito bonito, um efebo muito bonito, uma bunda maravilhosa, ele passa a servir no banquete dos deuses. E a grande qualidade de Ganimedes, sem brincadeira nenhuma, gente, é a bunda. Ele tem uma bunda maravilhosa, tem um rosto maravilhoso, é um jovem muito bonito. Zeus se apaixona por ele e transforma ele em imortal. O mito não conta se Zeus forá outras vezes, mas fica pressuposto. Então, esse é o Deus o Deus supremo dos gregos. É um Deus que, se vê uma mulher, ele vai querer ter algo com a mulher de qualquer maneira. E vai fazer qualquer bandalheira. Vai se transformar em chuva dourada, vai se transformar em cisne, vai se transformar em touro, vai se transformar no marido da mulher. Ele seduz mulheres se transformando no marido da mulher, e aí é quase um estupro, porque a mulher está transando com o marido dela, achando que está transando com o marido dela, e não é Zeus. Metamorfoseado no marido da mulher, no marido da pretendente. Então, esses deuses são muito imperfeitos, né? São muito falhos, são muito cheios de desejos e imperfeições humanas. Incorrem nas ibis. Hércules, tomado de fúria e cego, matou a própria família, não sabendo que era a própria família, porque ele estava enfeitiçado. Então, esses deuses estão longe de serem deuses perfeitos. Uma vez nas infidelidades de Zeus, foi lá e se meteu de novo uma das infidelidades e avisada pelo Hefesto. E Zeus puniu Hera e Hefesto. Ele puniu Hera pendurando Hera entre o céu e a terra pelas pernas. Hera uma deusa ficou de perna aberta entre o céu e a terra. Isso é muito digno de um deus? Não sei. Detalhe, Zeus estava com culpa no cartório. Zeus estava traindo Hera. E Zeus aprisiona Hera porque ele foi lá bisbilhotar ela. Ou seja, você não tem nada que me bisbilhotar. Vou fazer o que eu quiser e você fica na sua aí. Então, eu acho que está muito longe da perfeição, né? Uma das coisas interessantes da mitologia greco-romana é que esses deuses eram muito imperfeitos. Muito imperfeitos. Eram deuses dotados de todas as nossas imperfeições. Né? Cheios de desejo. Eram deuses que transavam. Né? É muito esquisito para a gente. É bom lembrar que não eram só mitos. Esses eram deuses mesmo. Eram deuses gregos. E os deuses gregos transavam. Os deuses gregos tinham pênis, os deuses gregos tinham vagina. Os deuses gregos transavam. Faziam filhos através de sexo. Não tinha geração divina. Não tinha divino Espírito Santo. Não tinha concepção, anjo, Virgem Maria vai conceber um menino. Se Jesus fosse filho de Zeus, Zeus ia transar com a Maria. E a Maria não ia ficar virgem. Então, eu acho que esse negócio da perfeição é mais uma concepção religiosa cristã e das religiões. Como é que se fala mesmo? Das religiões rapaz, como é que é mesmo? Monoteístas, perdão, das religiões monoteístas do que dos gregos. Os gregos não tinham essa ideia de perfeição. Eles tinham uma ideia filosófica de perfeição, uma ideia filosófica de Deus perfeito que não era Zeus, e que é pensada por Platão e Aristóteles, mas que não funda uma religião e que é fundante da religião católica. Essa ideia de perfeição, onisciência, onipotência, onipresença, vai ser herdada pelos cristãos para a religião cristã, para Jeová, não para Zeus. Então, dentro da mitologia grega, essa ideia de perfeição não existe muito. Né? Essa ideia da perfeição não existe muito. Outras perguntas, gente? A gente está chegando ao final. Perguntas, por favor. Né? Os deuses gregos são extremamente encantadores. Eu tenho um livro erótico dos deuses gregos. Não sei onde está. É um livro de contos eróticos dos deuses gregos, né? Das relações entre eles. Tem histórias assim que são histórias que chegam a ser picarescas. Né? Por exemplo, por prêmio aos bons serviços prestados por Hefesto, que foi, embora de vez em quando Zeus ficasse zangado com Hefesto porque ele ajudava a Hera, Hefesto era quem
forjava os trovões para Zeus, etc, etc. E aí, como prêmio, o deus mais feio do Olimpo foi dado à deusa mais bonita. O deus mais feio do Olimpo, que era Hefesto, que é um deus da razão, é um deus da forja, do fogo, da sabedoria, e foi dado a Afrodite, que é uma deusa tectônica, é uma deusa da libido, da paixão cega, da voluptuosidade. Afrodite era como Zeus. Se ela visse um mortal que lhe apetecesse, ela transava com o mortal. Afrodite não transava só com os deuses, não. Se algum mortal lhe apetecesse, ela descia e transava com o mortal. E ela não tinha nenhuma paixão, nenhum tesão por Hefesto, que era coxo, inclusive, era defeituoso. Mas ele casou com a mais bela das deusas. E Afrodite, que era terrível, ela tinha uma forte atração por Ares, o deus da guerra, que era um deus muito bonito, mas era um deus muito odiado, inclusive pelos deuses do Olimpo. Porque Ares era um deus tipo da ira, da encrenca, do tumulto. Não era da boa guerra. Atena era a deusa da boa guerra, da revolta. E Ares era o deus da intriga, da revolta, mas não da revolta criadora, né? Ares era um deus que personificava a destruição, a guerra. Mas era um deus muito bonito, era um deus, em termos físicos, era um deus perfeito, ao contrário de Hefesto. E eles começam a ter relações, a transar na cama de casal do Hefesto. Eles começam a transar na cama de casal do Hefesto. E Hefesto, que era muito dotado de, como é que se fala? Muito habilidoso, ele urge uma teia invisível para prender os amantes na hora do amor, né? Ele é avisado, se eu não me engano, pelo Hermes, né? Da traição de Afrodite, e ele trama uma rede para prender os dois na hora do vucu-vucu, na hora do vamos que vamos. E ele prende os dois amantes na hora do coito. Lá está lá o Ares preso, a Afrodite, na hora do coito. E aí uma coisa muito doida, né? O Hefesto é o corno mais famoso da mitologia, ele chama todos os deuses do Olimpo para observar a cena, para envergonhar a Afrodite. O mais interessante é que a Afrodite não fica com vergonha. Fica um pouco, mas não fica muito. E os deuses se riem da cena e se riem do Hefesto. Tipo, olha, né? Você, além de tudo, é corno. Né? Mesmo na Grécia Antiga, ser corno não era alguma coisa para você sair falando em praça pública. Né? Pode ser machismo, pode ser o que quiser, mas não era coisa que a pessoa pegasse lá um microfone, pusesse uma caixa de som e falasse: olha, gente, minha mulher está me traindo. E ele botou a Afrodite em exibição para os outros deuses, uma coisa meio voyeurística, 50 tons de cinza, Grécia Antiga. E é uma cena meio patética. A Afrodite se retira, não sei se ela se separa definitivamente, mas pelo menos ela se separa um bom tempo do Hefesto. O Ares também, envergonhado, vai para outro canto e fica tudo por isso mesmo. Porque eles são deuses, não vai acontecer nada. Ele não vai dar um tiro na cara do amante, não vai matar a mulher, não vai dar uma surra no Ares, até porque o Ares talvez desse uma surra nele, e fica por isso mesmo. Então, uma cena até meio grotesca. Então, essa coisa da perfeição é mais da religião cristã, né? Os gregos não tinham muito essa coisa da perfeição. Né? É só esse relato da Afrodite nos braços de Ares, numa cama de infidelidade, e sendo aqueles se consideravam assim, sim, os deuses se consideravam perfeitos, até porque eles tinham a imortalidade, né? A imortalidade é uma certa forma de perfeição. Imagina, você não morre. Quem morre, quem perece, quem envelhece, são os homens, nesse sentido, sim. Eles eram perfeitos nesse sentido. Eles não envelheciam, eles ficavam eternamente jovens, não sofriam doença. Mesmo quando se feriam nas guerras, eram curados. Então, nesse sentido, sim, no sentido físico, talvez, de uma perfeição, de uma permanência, né? de uma não perecibilidade, mas não no sentido que a gente tem filosófico, por exemplo, do cristianismo, não nesse sentido.